Eu estava em pé na plataforma da estação Jackson, segurando Miles perto de mim, quando ouvi uma voz familiar chamar meu nome. Amara. Amara Reis, é você? Eu me virei e congelei. Era meu pai, Vernon. Eu não o via há quase 2 meses, sempre arranjando desculpas para não poder visitá-lo. Eu encurtava nossas ligações, alegando cansaço e estar muito ocupada. Agora ele estava bem na minha frente e, pelo olhar em seu rosto, eu sabia que ele viu tudo. Bem-vindo ao Bet Stories. Eu compartilho novas histórias de vida aqui todos os dias e eu realmente apreciaria se você se inscrevesse e curtisse meu vídeo. Agora vamos voltar à minha história. Tenho certeza de que você vai adorar se continuar ouvindo até o final. Ele viu meu casaco acolchoado desgastado com o bolso que havia rasgado. As botas baratas com solas finas que comprei pela internet. Miles em um macacão de neve que claramente era pequeno demais para ele. Meu próprio rosto magro, as olheiras sob meus olhos, e minhas mãos tremendo de exaustão e medo. Pai, eu consegui dizer, tentando um sorriso, mas meus lábios me traíram e começaram a tremer. Por que você está na estação de metrô? Meu pai perguntou, se aproximando, seus olhos me analisando com profunda preocupação. E o seu carro? Eu comprei aquele novo Kia 40 para o seu aniversário no ano passado. O que aconteceu com ele? Eu o vendi. Eu desviei o olhar. Eu precisava do dinheiro. Para quê? A voz do meu pai se apertou. Amara, o que está acontecendo? Você parece que foi esgotada. Por que você não está atendendo minhas ligações? E onde está Darnell? Eu senti as lágrimas começarem a brotar. Por 2 meses, eu mantive tudo sob controle. 2 meses de silêncio, medo, obedecendo a cada demanda, entregando dinheiro, suportando os insultos e vivendo em constante terror. Agora, olhando nos olhos do meu pai, eu sabia que não conseguia mais. Pai, vamos a algum lugar privado, eu sussurrei. Nós entramos no bistro do canto, uma cafeteria perto da estação. Meu pai se sentou a uma distância de mesas, pediu um suco de maçã e um grande biscoito, então se sentou em frente a mim e pegou minha mão. Diga-me, ele disse, tudo isso. E eu contei tudo a ele. Eu contei como, após o nascimento de Miles, minha sogra, Loretta Jenkins, começou a visitar cada vez mais frequentemente. Como no começo eram conselhos cuidadosos, depois se transformaram em exigências, finalmente em ultimatos. Eu expliquei como ela descobriu que o condomínio de 2 quartos no centro, o legado da minha avó, estava totalmente em meu nome, e como ela começou a exigir que eu transferisse a propriedade para Miles para o posto futuro dele. Eu me recusei. Minha voz tremia enquanto eu dizia que expliquei que era a herança da minha avó e que eu queria administrar minha própria propriedade. E foi aí que tudo começou. Eu terminei. Meu pai ouviu em silêncio, apenas apertando mais a minha mão. Uma semana depois que eu recusei, você foi agredido. Eu olhei para ele. Lembra perto da sua casa naquela noite? Você disse que foi apenas vandalismo aleatório. Eu me lembro. O rosto do meu pai ficou frio como pedra. Não foi aleatório. No dia seguinte, Loretta Jenkins veio à minha casa. Ela se sentou na poltrona, tomou seu chá e disse: Como está seu papai? Ouvi que ele levou uma surra. Você sabe, coisas acontecem hoje em dia, especialmente com pessoas mais velhas. Na próxima vez pode ser pior. Muito pior. Ela estava sorrindo quando disse isso. Meu pai ficou pálido. Eu observei os músculos de sua mandíbula se contraírem, mas ele permaneceu em silêncio, deixando eu desabafar. Eu estava assustada, aterrorizada, mas ainda assim me recusei a assinar. Então Darnell me mostrou um vídeo. Eu continuei. Sou eu supostamente gritando com Miles, sacudindo-o, dizendo coisas horríveis. Está editado, pai? Eles cortaram pedaços de momentos diferentes, juntaram tudo e removeram o contexto. Mas parece aterrorizante. Eles disseram que enviariam para os Serviços de Proteção à Criança, CPS, se eu não assinasse os papéis, que eles levariam Miles e provariam que sou uma má mãe. Aqueles monstros, meu pai disse em voz alta. A primeira vez que ele expressou a raiva que fervia dentro dele. Isso não é tudo.
Eu limpei as lágrimas. Loreta usou alguns contatos para obter cópias dos meus documentos corporativos e relatórios financeiros do meu trabalho, e ela os falsificou. Ela fez parecer que eu estava roubando dinheiro da empresa. Os números estão alterados. As assinaturas são falsas. Tudo parece exatamente comigo. Ela disse que se eu não obedecesse, enviaria aqueles documentos para meu chefe e para a polícia. Eu seria presa e Miles estaria fora. Meu pai fechou os olhos, respirando fundo. Continue. Eles exigem meu salário inteiro, cada centavo. Darnell pega meu cartão bancário no dia em que eu recebo, retira tudo e entrega para a mãe dele. Eles deixam apenas $75 por semana para comida, transporte, creche, tudo. Eu parei de comprar roupas novas para mim. Eu uso o que tenho. Eu pego as roupas de Miles em outlets online baratos. Às vezes eu peço dinheiro emprestado a colegas de trabalho só para comer e alimentar meu filho. O carro, eles me forçaram a vendê-lo também. Eles me disseram para vendê-lo e me dar o dinheiro. Eu o vendi por $8.000, mesmo sabendo que valia $12.000. Loretta Jenkins levou tudo isso. Ela disse que era a primeira parcela pelo silêncio deles. Onde está Darnell em tudo isso? A voz do meu pai estava gelada. Ele está completamente do lado da mãe dele. Ele diz que eu deveria ser grata por eles não terem levado Miles e que eu preciso ouvir, ou será pior? Ele controla meu telefone e lê minhas mensagens. Eles me proibiram estritamente de contar a alguém, especialmente a você e a mamãe. Eles disseram que se descobrissem que eu reclamei, na próxima vez você não seria apenas agredido. O irmão de Loretta, Preston, cumpriu pena anos atrás. Foram as pessoas dele que te agrediram. Ela me disse diretamente que ele pode resolver qualquer problema. Eu cobri meu rosto com as mãos. Tudo o que eu engoli por 2 meses transbordou. O medo, a humilhação, a impotência. Eu chorei enquanto meu pai gentilmente acariciava meu braço, esperando eu me acalmar. Eles ainda querem o condomínio, eu continuei. Eles estão me pressionando para transferi-lo para Darnell, e ele passará para a mãe dele. Eles dizem que é justo, porque estou morando com o filho deles, que o condomínio da minha avó deveria ser propriedade da família. Eu continuo me recusando, mas eles estão pressionando mais. Na semana passada, as pessoas do irmão de Loretta estavam apenas de pé do lado de fora da creche de Miles, apenas observando. Foi um aviso. Eles me disseram que na próxima vez eles entrariam. Por que você não me contou? Meu pai segurou minhas mãos com força. Por que você não me contou imediatamente? Eu estava assustada, pai. Eles te machucaram uma vez. Eu não podia arriscar que eles fizessem isso de novo ou pior, machucando a mamãe ou levando Miles. Eles têm aqueles documentos falsificados, aquele vídeo. Eles têm pessoas que não vão parar por nada. Estou presa, eu não sei o que fazer. Meu pai se levantou, caminhou até a janela e ficou em silêncio, olhando para a rua. Miles estava comendo seu biscoito tranquilamente, sem entender uma palavra. Eu olhei para as costas do meu pai e senti que contar a história não trouxe alívio. O medo só havia se intensificado. E agora? O que acontece quando Loretta Jenkins descobrir que eu contei a ele? Meu pai voltou para a mesa, sentou-se e olhou para mim. Nos olhos dele, eu vi algo desconhecido, algo frio, duro e profissional. Amara, ele disse calmamente, há algumas coisas que você não sabe sobre mim. O que você quer dizer? Você sabe, eu servi 20 anos no exército, mas você não sabe onde exatamente. Eu franzi a testa. Meu pai nunca falou sobre os detalhes de seu serviço. Ele apenas disse que serviu, se aposentou e começou a trabalhar como consultor de segurança. Eu estava em operações especiais e inteligência do Exército, 20 anos de trabalho operacional, vigilância, recrutamento, análise de ameaças, neutralização de alvos. Eu sei como coletar informações que as pessoas escondem. Eu sei como encontrar pontos fracos. Eu sei como planejar operações para que o alvo nem perceba que foi capturado até que seja tarde demais. Eu olhei para meu pai com a boca aberta. Operações especiais, inteligência do exército. Meu pai, que sempre parecia um homem comum e quieto. Eu não abandonei essa linha de trabalho após a aposentadoria.
Ele continuou. Eu consulto em questões de segurança. Tenho conexões na aplicação da lei nas agências. Tenho pessoas que ajudarão se eu pedir. E tenho habilidades que você não esquece. Pai, eu não entendo. Você vai entender agora. Ele se inclinou mais perto. Sua sogra e seu irmão ex-presidiário acham que são as pessoas mais inteligentes da sala. Eles acham que podem chantagear, ameaçar e intimidar. Eles escolheram a família errada. Eles tocaram na minha filha e no meu neto. Esse foi o maior erro deles. Havia aço em sua voz. Eu de repente entendi que a pessoa sentada à minha frente não era apenas meu pai. Este era um homem que sabia como lutar, realmente lutar. Não com punhos, mas com intelecto, conexões e experiência. O que você vai fazer? Eu vou resolver esse problema, para que eles nunca mais se atrevam a pensar em você ou Miles, para que todas as ameaças deles se voltem contra eles. Mas para isso, eu preciso de tempo, e preciso da sua ajuda. Que tipo de ajuda? Você precisa agir completamente normal. Continue entregando o dinheiro. Continue suportando o abuso. Não mostre que você me contou. Você não deve mudar seu comportamento de forma alguma. Isso é crítico. Eles devem estar convencidos de que você está quebrada, que você ficará em silêncio e obedecerá. Você entende? Eu acenei, embora meu interior estivesse se contorcendo de terror. Quanto tempo? Algumas semanas, talvez um mês. Eu preciso reunir informações, preparar as evidências e planejar cada detalhe. Não podemos apressar isso. Se errarmos, eles destruirão todas as evidências e desaparecerão. Temos que agir precisamente, sem margem para erro. E se eles descobrirem que eu te contei, eles não vão. Não nos encontraremos novamente. E não falaremos ao telefone. Vamos nos comunicar através de um mensageiro seguro que vou instalar para você. As mensagens serão deletadas automaticamente. Não haverá vestígios no seu telefone. Darnell não encontrará nada, mesmo que verifique. Pai, estou com medo. Eu sei, mas você precisa confiar em mim. Eu não deixarei ninguém te machucar. Ninguém tocará em você, Miles ou sua mãe. Eu prometo. Eu lidei com coisas maiores do que uma sogra gananciosa e seu irmão criminoso. Apenas aguente um pouco mais. Você consegue fazer isso? Eu olhei para Miles, que estava sorrindo para mim, seu rosto coberto de glacê de biscoito. Olhei de volta para meu pai, cujos olhos continham absoluta certeza, e acenei. Eu consigo. Boa garota. Agora, ouça com atenção. Meu pai pegou seu telefone, instalou um aplicativo para mim, explicou como usá-lo e me ensinou a apagar os registros. Ele me deu algumas dicas sobre como lidar com Loretta e Darnell. A principal coisa é não mostrar que nada mudou. Você é uma mulher quebrada e assustada que está pronta para fazer qualquer coisa para proteger seu filho. É assim que você deve parecer. Mas por dentro, lembre-se de que isso é um jogo temporário. Isso vai acabar em breve. Saímos da cafeteria. Meu pai me abraçou e beijou Miles no topo da cabeça. Segure firme, querida. Estou bem aqui, mesmo que você não possa me ver. Eu caminhei de volta em direção ao metrô, segurando a mão do meu filho, e pela primeira vez em 2 meses, eu senti não apenas medo, mas esperança. Naquela mesma noite, sentado na cozinha de seu próprio apartamento, meu pai pegou um velho caderno e começou a anotar nomes, conexões e organogramas. O plano para ir à operação estava se formando em sua cabeça como um quebra-cabeça. 20 anos na inteligência o ensinaram a ver o quadro completo. Loretta Jenkins, 60 anos. Irmão Preston, 58 anos. 2 condenações por roubo e extorsão. Libertado há 3 anos. Laços criminosos mantidos. Provavelmente organizou o ataque. Darnell Jenkins, 35 anos. Menino de mamãe fraco, totalmente sob controle da mãe. Alta chance de recrutamento se pressionado corretamente. Documentos de trabalho falsificados de Amara. Necessita de análise forense. Prova de falsificação. O vídeo com a criança. Também para análise forense. Confirmar a montagem. Meu pai pegou seu telefone e discou um número. Solomon, é Vernon. Sim, faz um tempo. Ouça, eu preciso de ajuda.
Pequena operação não oficial. Vigilância, gravação, suporte técnico. Você consegue fazer isso? Excelente. Vamos nos encontrar amanhã e eu te darei os detalhes. Ele desligou, discou o próximo número, depois outro. À meia-noite, ele tinha uma equipe de 4 pessoas, todos ex-colegas de seus dias de serviço, todos verificados, todos prontos para ajudar de forma não oficial. O trabalho começou no dia seguinte. Solomon, o ex-especialista em tecnologia, instalou escutas no apartamento de Loretta Jenkins. Levou 2 dias de observação para descobrir sua rotina e 15 minutos de trabalho enquanto ela estava fazendo compras. Os microfones eram tão pequenos que não podiam ser detectados sem equipamentos especializados. Eles transmitiam som para um gravador no apartamento vizinho, que meu pai conseguiu alugar através de um contato imobiliário. André, um ex-operativo, começou a vigilância sobre Preston. Fotos, gravações de vídeo, reuniões. Ele precisava documentar todos os movimentos e contatos de Preston. Em uma semana, uma pasta grossa de material estava na mesa de Vernon. Owen, agora trabalhando para uma empresa forense privada, assumiu a análise dos documentos e do vídeo. Ele dissecou os relatórios financeiros falsos em 2 dias. As assinaturas eram claramente falsificadas e os números foram alterados usando um editor gráfico. Os sinais de edição eram óbvios para um especialista. O vídeo com Miles era uma montagem clássica. Clipes foram cortados de diferentes momentos e colados juntos. Owen escreveu um laudo oficial que poderia ser usado em tribunal. Malcolm, cujas conexões policiais eram especialmente úteis, começou a reunir informações sobre o passado criminal de Preston, condenações, contatos, atividades atuais. Descobriu-se que Preston não havia abandonado seus velhos hábitos. Ele estava implicado em vários novos casos de extorsão, mas as evidências eram escassas. Vernon coordenou tudo, analisando os dados e construindo o plano. Após 2 semanas, ele tinha o quadro completo. Loretta Jenkins se encontrava regularmente com seu irmão. As conversas captadas pelas escutas eram comprometedoras. Ela discutia abertamente como pressionar a Mara, como forçá-las a assinar o apartamento e como usar as ameaças. Preston sugeriu aumentar a pressão, organizar outro ataque para que a pequena tola finalmente entendesse. Eles riram de Amara, chamaram-na de fraca e discutiram como dividiriam o dinheiro da venda do apartamento. Vernon ouviu essas gravações, sentindo uma fúria fria crescer dentro dele, mas manteve suas emoções sob controle. Emoções são o inimigo do trabalho operacional. Cálculo frio é necessário. O plano foi dividido em 4 fases. Fase 1, o dinheiro marcado. Vernon usou seus antigos contatos de inteligência para obter acesso a notas especialmente marcadas. Eram notas comuns, mas seus números de série estavam registrados em um banco de dados. Se essas notas fossem encontradas com alguém durante uma busca, seria uma evidência direta de um vínculo. Amara deveria entregar seu próximo pagamento usando esse dinheiro. Loretta o pegaria, passaria um pouco para seu irmão, e então seria uma questão de técnica. Uma dica anônima para a polícia sobre as atividades de extorsão de Preston. Um mandado de busca. As notas marcadas encontradas em seu apartamento. Conexão direta. Fase 2. A armadilha psicológica. Loretta Jenkins precisava se sentir confiante e baixar a guarda. Vernon decidiu simular uma crise médica. Um ataque cardíaco. Hospitalização. Deixa pensar que um dos testemunhas logo morreria. Que o caminho estava livre. É quando as pessoas começam a falar livremente e agir de forma mais ousada, e todas as suas conversas seriam gravadas. Fase 3. Recrutando Darnell. Vernon entendeu que seu genro era o elo fraco. Ele não era um vilão por natureza, apenas fraco e aterrorizado por sua mãe. Vernon precisava mostrar a ele a verdade, como ele estava sendo usado, e oferecer uma saída. Se Darnell mudasse de lado desse testemunho e fornecesse acesso à comunicação de sua mãe, o caso estaria ganho. Fase 4. A armadilha final. Amara concorda em assinar a escritura do condomínio. Uma reunião é marcada no escritório do advogado imobiliário. Loretta traz os músculos de seu irmão para a segurança. Operativos com um mandado.
e o pacote completo de evidências os aguardaria lá. Vernon releu o plano, fez ajustes e finalizou os detalhes com a equipe. Tudo tinha que funcionar como um relógio. A execução começou. Amara entregou seu próximo pagamento, 1.500 euros em notas marcadas. Darnell, como de costume, pegou seu cartão bancário, sacou cada centavo e passou o dinheiro para sua mãe. Loretta Jenkins contou, acenando com satisfação. Boa garota, hein, Amara? Veja como as coisas vão bem quando você escuta. Em breve você assinará os papéis do condomínio e todos os seus problemas acabarão. Você viverá em paz. Amara permaneceu em silêncio, com os olhos baixos, interpretando o papel da mulher quebrada. Por dentro, ela contava os dias até o fim do pesadelo. 3 dias depois, Vernon foi ao hospital. Solomon organizou tudo através de um contato médico, uma entrada oficial em seu prontuário, um quarto, gotejamento de bucarpro. A notícia rapidamente chegou a Loretta Jenkins através de Darnell, que, como um filho preocupado, ligou para perguntar sobre a saúde de seu sogro. Sério, o coração dele. Loretta Jenkins caiu de volta em seu sofá quando ouviu a notícia. Bem, com a idade dele, não é surpreendente. Preston, que estava sentado ao lado dela, sorriu. Talvez ele morra por conta própria, e não teremos que lidar com ele. Um problema a menos, eu acho. Loretta Jenkins acendeu um cigarro. O principal é que Amara não tente reclamar, porém. Para quem ela reclamaria? O pai dela está no hospital. O marido dela está do meu lado. Eu tenho as evidências. Ela não vai a lugar nenhum. Toda a conversa foi gravada. O dispositivo no condomínio funcionou perfeitamente. Vernon, deitado em sua cama de hospital, ouviu a gravação através de fones de ouvido e acenou. Tudo está indo conforme o planejado. Eles estão se tornando complacentes. Na semana seguinte, Malcolm, usando seus contatos policiais, organizou uma verificação de rotina em Preston. Uma denúncia anônima sobre possível envolvimento em extorsão. Um mandado de busca. A polícia chegou cedo pela manhã. Preston abriu a porta de boxers, grogue e agressivo. Que diabos? Unidade de crimes maiores. Mandado de busca. O oficial mostrou o documento. Deixe-nos entrar, por favor. A busca durou 2 horas. Eles encontraram muito. Uma arma de fogo não registrada. Uma pequena quantidade de drogas. Mas o mais importante, o dinheiro. $1.500 escondidos de forma organizada em uma lata de café na cozinha. Os números de série foram verificados instantaneamente contra o banco de dados. De onde veio esse dinheiro? Perguntou o agente. Meu, eu ganhei. Preston rosnou. Entendido. Essas notas estão ligadas a um caso de extorsão ativo. Você terá que vir conosco para o centro. Preston foi levado. Loretta Jenkins soube disso 1 hora depois e entrou em pânico. Ela imediatamente ligou para Darnell. Seu irmão Preston foi preso. Eles revistaram o lugar dele e encontraram algo. Ela gritou. Ele mencionou o dinheiro que eu dei a ele. Sua esposa? Ela nos entregou? Não, mãe. Ela não sabe de nada. Ela está em casa. Silêncio, Darnell respondeu. Verifique o telefone dela imediatamente. Se eu descobrir que ela contou a alguém, eu juro que... Mãe, calma. Eu vou verificar. Darnell foi para casa, pegou o telefone de Amara e verificou tudo. Chamadas, mensagens, redes sociais, nada suspeito. O mensageiro seguro que Vernon havia instalado estava tão bem escondido que era praticamente indetectável, a menos que você soubesse o que estava procurando. Está limpo, Darnell relatou. Ela não ligou nem mandou mensagem para ninguém. Loretta Jenkins se acalmou um pouco, mas sua ansiedade permaneceu. Preston estava sob prisão. Nenhuma acusação havia sido oficialmente apresentada ainda, mas a situação era séria. Esse foi o momento que Vernon escolheu para agir, através de Darnell. Malcolm organizou uma reunião através de um terapeuta que Darnell havia consultado uma vez. O terapeuta ligou para ele. Darnell Jenkins. Olá. Você se lembra de mim? Trabalhamos juntos há 1 ano. Eu tenho um pedido. Um amigo meu quer falar com você pessoalmente. É importante. Diz respeito à sua família. Darnell concordou com a reunião, pensando que era sobre algum problema psicológico. A reunião foi marcada para um café neutro.
Vernon chegou primeiro e se sentou em uma cabine no canto. Quando Darnell entrou e viu seu sogro, ele ficou pálido. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar no hospital. Sente-se. Vernon acenou para a cadeira. Precisamos conversar. Darnell sentou-se claramente agitado. Ouça-me com atenção. Vernon colocou um tablet na mesa. Eu sei tudo sobre as ameaças, o chantagem, a extorsão, os documentos falsificados, o vídeo editado, tudo. E eu tenho provas. Ele reproduziu uma gravação. A voz de Loretta Jenkins. Aquela tola pensa que pode me recusar. Eu vou apertá-la tanto que ela assinará aquele condomínio de joelhos. A voz de Preston. Devemos assustá-la mais uma vez, para que ela saiba que isso é sério. Darnell ouviu, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Isso não é o que você pensa. Cale a boca e continue ouvindo. A próxima gravação. Loretta Jenkins. Darnell é um capacho. Eu digo a ele, faça isso, faça aquilo. E ele corre imediatamente. Nós quebramos a Mara também. Vamos conseguir o condomínio em breve. Vender e dividir o dinheiro. Claro, não vamos dar nada de Darnell. Para que ele precisa? Ele é inútil de qualquer forma. Darnell cobriu o rosto com as mãos. Você percebe que sua mãe está usando você? A voz de Vernon se tornou dura. Você está destruindo sua própria família, aterrorizando sua esposa, tirando dinheiro de seu filho. Para quê? Para uma mãe que ri de você pelas costas e planeja deixá-lo sem nada. Eu pensei que era pela família. Que família? Você transformou sua esposa em uma escrava aterrorizada. Você está roubando a herança dela. Você é cúmplice de extorsão, ameaças e falsificação de documentos. Você entende? Você é um criminoso. Darnell ficou em silêncio, segurando-a com a cabeça. Você tem uma escolha. Vernon se inclinou mais perto. Ou você continua seguindo sua mãe e acaba no banco dos réus ao lado dela. Ou você sai disso agora, dá testemunho e nos ajuda a reunir evidências. Então você tem uma chance de ficar fora da prisão e tentar consertar pelo menos algo com seu filho. O que você quer de mim? Suas mensagens de texto com sua mãe. Todas as mensagens dela discutindo os planos, as ameaças, as atividades do seu irmão, acesso a quaisquer documentos que ela esteja escondendo, seu testemunho sobre tudo o que aconteceu. E o mais importante, você continua agindo normalmente. Assim, ela não suspeita de nada até o final. E se eu recusar, então eu entrego tudo o que tenho para essa polícia. Sua mãe vai a julgamento. O irmão dela já está preso. As acusações estão chegando e você irá junto com elas por cumplicidade. A Mara vai se divorciar e obter a custódia total de Miles. E você verá seu filho através do vidro no centro de detenção. Escolha. Darnell encarou a mesa. Vários minutos de silêncio, então, em voz baixa. Eu vou te dar as mensagens e meu testemunho, mas não quero que a Mara saiba o quão baixo eu cheguei. Ela já sabe. Mas se você ajudar, há uma chance de seu filho te perdoar um dia. Talvez, Darnell assentiu. Naquela mesma noite, Vernon teve acesso total às mensagens de texto de Loretta Jenkins. As mensagens eram eloquentes. Planos para tomar o condomínio. Discussões com seu irmão. Instruções para Darnell sobre como controlar sua esposa. Tudo isso agora estava documentado. Tudo o que restava era o golpe final. Loretta Jenkins estava nervosa. Seu irmão, Preston, estava preso há uma semana. O detetive estava fazendo perguntas desconfortáveis sobre a origem do dinheiro. Ela sentia o caso se tornando perigoso, mas não conseguia descobrir a fonte do vazamento. A Mara estava quieta, contida, claramente quebrada. Darnell estava obediente. Vernon estava no hospital, e pelo que indicavam as últimas atualizações, o prognóstico do médico não era bom. Talvez seja a hora de finalizar o condomínio, ela perguntou a Darnell durante o jantar. Isso está se arrastando. Você disse que a Mara estava resistindo. Sim, mãe. Ela está assustada. Ela diz que é a herança da avó. Ela não pode simplesmente dar isso embora. Diga a ela que não há mais tempo para pensar. Ela precisa assinar os papéis esta semana. Preston está preso. Eu preciso de dinheiro para o advogado dele. Vamos vender o condomínio e conseguir pelo menos 350 mil Hyres. Isso será suficiente para mim.
E quanto a mim, Darnell tentou manter o tom normal, mas por dentro estava fervendo de alto ódio. Você vai ficar bem, não se preocupe. O principal é fazer a Mara assinar, ameaçá-la, dizer que a creche vai descobrir sobre o vídeo ou que vamos visitar seu pai no hospital para que ela entenda de uma vez por todas. Darnell assentiu, gravando a conversa em um gravador no bolso e enviando o arquivo para Vernon através do canal seguro. Vernon teve alta do hospital 10 dias depois. Os médicos supostamente permitiram a recuperação em casa, mas proibiram qualquer esforço. Ele deliberadamente parecia fraco e desgastado quando Darnell o levou para casa. Loretta Jenkins até enviou uma mensagem formal desejando-lhe saúde. Na realidade, durante aqueles 10 dias, Vernon havia coordenado a fase final da operação. Todos os materiais estavam prontos. Gravações de conversas, mensagens de texto, testemunho de Darnell, análise forense dos documentos falsificados e vídeo e dados sobre as notas marcadas encontradas com Preston. Tudo o que restava era encenar o final para pegar Loretta Jenkins em flagrante. Malcolm negociou com o detetive, que cuidava do caso de Preston, mostrando-lhe alguns dos materiais, o suficiente para despertá-lo interesse, mas não revelando todas as cartas. O detetive, um homem experiente na casa dos 50 anos, revisou meticulosamente as gravações e documentos. Extorsão sistemática, ameaças, falsificação de documentos, murmurou, colocando os papéis de lado. Isso é tempo sério se conseguirmos provar tudo, mas precisamos de uma transação limpa e fixa. O que você propõe? Uma operação de flagrante, respondeu Vernon. A vítima concorda em assinar o condomínio. Uma reunião é marcada no escritório do advogado imobiliário. Loretta Jenkins chegará, provavelmente com uma de suas pessoas. No momento em que ela exigir a assinatura, pensando que venceu, suas pessoas entram com um mandado. Todas as evidências estão em suas mãos. Todas as suas palavras estão gravadas. A tentativa de tomar a propriedade está documentada. O detetive refletiu. Vou precisar de uma autorização do promotor, e o advogado deve estar a par. Eu encontrarei o advogado certo. Eles concordarão em ajudar se explicarmos a situação. Quando você planeja fazer isso? Em 3 dias, você estará pronto? Estarei. Eles apertaram as mãos. A operação estava na fase final. A Mara estava na cozinha quando uma mensagem chegou de seu pai no mensageiro seguro. Prepare-se. Amanhã, diga a Darnell que você concorda em assinar o condomínio. Depois de amanhã, marque a reunião com o advogado. Isso termina em 3 dias. Aguente firme. Ela respirou fundo. 3 dias. Apenas 3 dias até o fim deste pesadelo. Suas mãos tremiam enquanto ela deletava a mensagem. Era aterrorizante. Tão aterrorizante que ela queria gritar. Mas ela confiava em seu pai. Ele não a decepcionaria. Naquela noite, quando Darnell voltou do trabalho, ela disse em voz baixa: Eu concordo. Vou assinar os papéis do condomínio. Darnell congelou, olhando para ela. O quê? Eu não posso viver assim mais. Deixe que eles levem o condomínio. Apenas deixe que eles deixem Miles e eu em paz. Estou cansada de ter medo. Cansada de passar fome. Deixe que eles tenham o que querem. Ela falou com tanta desesperança que Darnell, que conhecia a verdade, quase acreditou nela. A Mara era boa em atuar. Ou talvez 2 meses de medo a tivessem ensinado aquele tom de quebrantamento. Você está falando sério? Ele tentou soar normal, embora por dentro estivesse se contorcendo de vergonha. Sim, ligue para sua mãe. Diga a ela que estou pronta. Diga a ela para marcar a reunião com o advogado. Darnell saiu para a varanda e ligou para Loretta Jenkins. Ela atendeu após o primeiro toque. Bem, mãe. A Mara se rendeu. Ela concorda em assinar. Uma pausa, então uma risada triunfante. Eu sabia que essa fraca não aguentaria. Quando ela sugere se encontrar com o advogado? Depois de amanhã. Perfeito, eu vou organizar tudo. Você se certifique de que ela não mude de ideia. E diga a ela para trazer os documentos originais do condomínio. Tudo precisa estar pronto para processar imediatamente. Ok, mãe. Loretta Jenkins desligou e imediatamente discou outro número. Vernon, ouvindo através do dispositivo de escuta em seu condomínio,
Começou a gravar. Olá, Solomon. É Loreta. Escute, eu preciso da sua ajuda depois de amanhã. Preciso que você venha ao escritório de um advogado imobiliário. Fique de olho em uma transação. Minha nora está assinando o condomínio. Estou com medo de que ela desista no último minuto. Você estará lá? Apenas fique ao lado dela para que ela saiba que estamos falando sério. Sim, assim como da última vez com o pai dela. Excelente. Vou te encontrar no escritório às 14h. Vernon sorriu. Ela estava se colocando diretamente na armadilha. Ela estava trazendo um executor documentado para o escritório do advogado para intimidar a vítima. Isso era uma evidência direta de coerção. Não poderia ter planejado melhor. Ele ligou para o detetive. Depois de amanhã, às 14h. Escritório da senhora Victoria, 23 Garden Street. Loretta Jenkins virá com um associado chamado Solomon, um ex-boxeador, com histórico de agressão. Ele vai ameaçar minha filha para fazê-la assinar. Suas pessoas precisam entrar no momento em que os documentos forem entregues ao advogado. Entendido. Estaremos prontos. A advogada, senhora Victoria, era uma mulher rígida, mas justa. Quando Vernon explicou a situação e mostrou as gravações e documentos, ela imediatamente concordou em ajudar. Eu estou praticando há 20 anos. Eu já vi de tudo, disse ela. Mas tomar a herança de alguém de forma tão cínica através de ameaças. O que devo fazer? Haja normalmente. Aceite os documentos, comece a papelada. Faça perguntas padrão. O principal é documentar que sua filha está agindo sob coação. Se Loretta Jenkins a ameaçar ou seu associado começar a aplicar pressão psicológica, tente documentar isso com palavras. Pergunte a Amara se ela realmente quer assinar o condomínio se houver alguma ameaça. Loretta não conseguirá se conter. Ela começará a se justificar ou a pressionar mais. É quando seus agentes entram. E se ela ficar quieta, ela não vai. Eu conheço esse tipo. Quando estão perto da vitória, ficam excessivamente confiantes, arrogantes. Ela vai escorregar. Muito bem. Eu vou ajudar. Tudo o que restava era esperar pelo dia marcado. Na manhã da reunião, Amara mal dormiu. Miles acordou cedo, exigindo atenção, mas ela mal conseguia se concentrar. Seu pai enviou uma mensagem curta. Tudo pronto. Estarei por perto em um carro do outro lado da rua do escritório. Não tenha medo. Você consegue. Darnell estava tenso. Ele sabia que sua mãe estava prestes a desmoronar, mas ainda estava preocupado. E se algo der errado? E se ela conseguir se livrar disso de alguma forma? Às 13h30, eles dirigiram até o escritório do advogado. Loretta Jenkins estava esperando na entrada. Ao lado dela estava um cara enorme com a cabeça raspada e uma cicatriz na bochecha. Solomon, o executor. Ele olhou para Amara de uma forma que fez arrepios descerem pela sua espinha. Bem, finalmente você voltou à razão. Loretta Jenkins sorriu com satisfação. Você trouxe os documentos? Sim. Amara mostrou a pasta. Excelente. Vamos. Eles entraram no escritório. A senhora Victoria os cumprimentou com um sorriso profissional e ofereceu assentos. O escritório era pequeno, iluminado com uma mesa pesada e prateleiras de arquivos. Uma câmera de segurança, padrão para um escritório de advogado imobiliário, estava montada em um canto. Tudo certo. A senhora Victoria abriu seu bloco de notas. Você deseja transferir a escritura do seu condomínio? Amara Reis, entendi corretamente que a propriedade pertence a você, por direito de herança? Sim. Amara respondeu suavemente. E você deseja transferi-la para quem? Meu marido, Darnell Jenkins. Entendido. Esta é sua decisão voluntária? Amara hesitou. Loretta Jenkins imediatamente interveio. Claro, é voluntário. Ela quer o condomínio em nome do marido. Isso é normal para uma família. Estou perguntando a Amara Reis, disse o advogado com firmeza. Amara, alguém está te forçando a transferir esta propriedade? Há alguma ameaça? Não. Amara olhou para o chão. Eu quero fazer isso sozinha. Solomon, no canto, tossiu alto de forma demonstrativa. A dica era clara. A senhora Victoria olhou atentamente para Amara, depois para Loretta Jenkins e então para o executor. Muito bem. Eu preciso dos documentos, a escritura, sua licença, a certidão de casamento. Amara, com as mãos tremendo,
Tirou a pasta e colocou os documentos na mesa. O advogado começou a revisá-los, fazendo anotações. Loretta Jenkins mexia nervosamente em sua bolsa. A proximidade da vitória a deixava impaciente. Isso vai demorar muito mais? Ela finalmente disparou. Enquanto a lei exigir, respondeu a Senhora Victoria calmamente. Amara, você entende que após essa transferência, você perderá todos os direitos de propriedade sobre este condomínio? Eu entendo. E você está pronta para isso? Sim. Bom, então preciso que você leia o texto do acordo e assine aqui, aqui e aqui. Ela estendeu o documento. Amara pegou a caneta. Sua mão tremia tanto que ela mal conseguia segurá-la. Loretta Jenkins se inclinou mais perto, monitorando cada movimento. Vamos lá, vamos lá. Não demore, ela sussurrou entre os dentes. Amara fez a primeira assinatura, a segunda. Ela levantou a caneta sobre o local para a terceira assinatura e congelou. O que há de errado? Loretta Jenkins elevou a voz. Assine. Eu não sei. Lágrimas caíram dos olhos de Amara sobre o papel. Droga. Loretta Jenkins agarrou seu braço. Você está desistindo depois de tudo que discutimos? Você esqueceu o que acontece se você recusar? Loretta Jenkins, o advogado disse de forma incisiva, levantando-se. Por favor, acalme-se. Amara Reis tem o direito de mudar de ideia a qualquer momento. Que direito? Loretta Jenkins se virou para o advogado. Ela está desistindo. Ela acha que pode simplesmente sair. Solomon se levantou da cadeira, dando um passo ameaçador em direção à mesa, silencioso, mas ameaçador. Jovem, sente-se, ordenou a senhora Victoria. Ou eu chamarei a segurança. Sente-se, Solomon. Loretta Jenkins tentou se recompor. Amara, querida, você sabe que isso é para o seu próprio bem, para Miles. Assine e tudo ficará bem. Se você não assinar, lembre-se da nossa conversa sobre a creche, sobre o CPS. Você está ameaçando-a? O advogado se manteve firme. Não estou ameaçando, estou explicando. Loretta Jenkins se virou novamente para Amara. Estou te dizendo pela última vez, assine agora. Justo então, a porta do escritório se abriu com força. 3 homens à paisana entraram, seguidos pelo detetive e 2 oficiais uniformizados. Loretta Jenkins, o detetive mostrou seu crachá. Unidade de crimes maiores. Você está presa sob suspeita de extorsão, ameaças e coerção para cometer uma transação. Ele se virou para o executor. Solomon, você também está preso por cumplicidade. Loretta Jenkins ficou pálida. O quê? Que extorsão? Eu não fiz nada. Temos gravações de suas conversas, mensagens de texto e depoimentos de testemunhas. O detetive acenou para os operativos. Leve-os. Solomon tentou correr para a porta, mas foi contido em um segundo. Loretta Jenkins se debatendo e gritando. Isso é uma armadilha, Amara. Diga a eles que você queria assinar o condomínio por conta própria. Darnell, por que você está quieto? Darnell estava sentado com a cabeça baixa. Darnell, ela agarrou seu ombro. Diga algo. Eu dei depoimento, mãe, ele disse baixinho. Eu contei tudo sobre as ameaças, o chantagem, os documentos falsificados, a agressão ao vovô, tudo. Loretta Jenkins recuou como se tivesse sido atingida. Você me traiu. Você me forçou a trair minha própria família. Darnell levantou os olhos. Eu arruinei minha vida porque tinha medo de te desafiar, mas não mais. Eu não serei mais seu fantoche. Loretta Jenkins, o detetive, mostrou o mandado. Você está sendo acusada sob o Código Penal Estadual de extorsão, cometida por um grupo organizado com ameaça de violência. A pena é de 5 a 10 anos. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é um erro. Eu não fiz nada. Amara, diga a Bi que eles... Amara se levantou lentamente, olhando nos olhos de sua sogra. Você tomou 2 meses da minha vida. Você me levou à pobreza. Você me assustou, me humilhou, tomou meus últimos centavos, ameaçou meu filho e ordenou a agressão ao meu pai. Você achou que eu quebraria para sempre. Mas você estava errada. Eu não estou sozinha. Loretta Jenkins foi levada para fora algemada. Solomon também. Seus gritos podiam ser ouvidos se afastando pelo corredor.
O detetive se aproximou de Amara. Amara Reis, precisamos que você forneça uma declaração oficial. Conte-nos tudo o que aconteceu em detalhes. Você está pronta para ir à delegacia agora? Sim. Amara acenou. Bom, senhora Victoria, obrigado pela sua cooperação. Também precisaremos do seu testemunho. O advogado acenou. Amara saiu para a rua. O carro de seu pai estava estacionado em frente ao escritório. Vernon saiu e abraçou sua filha. Ela desabou em lágrimas, enterrando o rosto em seu ombro. Acabou, ele sussurrou. Tudo vai ficar bem agora. As 2 semanas seguintes foram preenchidas com entrevistas, perícias e procedimentos judiciais. Preston foi acusado de organizar a agressão e extorsão comprovada pelas notas marcadas. Ele foi condenado rapidamente. Uma reincidência foi uma circunstância agravante. 8 anos em uma prisão de segurança máxima. Loretta Jenkins foi acusada de 3 crimes: extorsão, falsificação de documentos e ameaças. A investigação durou 1 mês. Darnell deu um depoimento detalhado, recontando cada episódio da chantagem. Vernon forneceu as gravações que capturaram cada palavra de Loretta Jenkins. A análise forense confirmou que os documentos financeiros de Amara haviam sido falsificados. O vídeo com Miles foi considerado uma montagem. O caso contra eles desmoronou. A administração da empresa de Amara se desculpou, reintegrou sua posição e deu a ela um aumento substancial como compensação por danos morais. Darnell não foi acusado criminalmente graças à sua cooperação com a investigação, mas Amara pediu o divórcio. O processo foi rápido. Darnell não lutou contra isso, admitiu sua culpa e concordou com todos os termos. Loretta Jenkins recebeu 5 anos de liberdade condicional com uma ordem de restrição que a proibia de se aproximar de sua ex-nora ou neto a menos de 300 pés. Sua idade, a falta de condenações anteriores e a admissão parcial de culpa foram fatores. Mas, mais importante, ela perdeu tudo. Seu filho, que se recusou a se comunicar com ela, seu neto, que ela nunca mais veria, e o dinheiro que gastou com advogados. Ela foi forçada a vender seu condomínio para pagar as taxas legais. Amara estava nos degraus do tribunal quando o veredicto foi entregue, sentindo um enorme peso sendo tirado de seus ombros. Seu pai estava ao seu lado, segurando Miles em seus braços. "Mamãe, por que você está chorando?" perguntou o menino. Lágrimas de felicidade, docinho. Ela abraçou seu filho. Apenas lágrimas de felicidade. Darnell pediu uma reunião 1 semana após o divórcio. Eles se encontraram na mesma cafeteria onde Vernon havia falado com ele pela primeira vez. "Eu sei que você não vai me perdoar", ele começou, incapaz de olhar para cima. "Eu sei que destruí tudo, mas quero tentar consertar o que ainda posso. Quero estar envolvido na vida de Miles, vê-lo e ajudar financeiramente. Não estou pedindo para restaurar nosso relacionamento. Apenas me dê uma chance de ser pai do meu filho." Amara ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para sua xícara de café frio. "Você me causou tanta dor, Darnell. Você ficou ao lado enquanto sua mãe me humilhava. Você controlou meu telefone, pegou meu dinheiro e me ameaçou. Você escolheu sua mãe em vez de mim. Eu sei, e vou viver com isso pelo resto dos meus dias. Mas Miles não é culpado pelos seus erros. Ele tem o direito de conhecer seu pai. Então, eu concordarei com visitas 1 vez por semana nos finais de semana na presença do meu pai. Se você provar que mudou, que pode ser um pai normal sem a influência da sua mãe, então veremos. Obrigada." Alívio soou em sua voz. "Eu não vou te decepcionar." Ele se levantou e ofereceu sua mão. Amara não a pegou. "Isso não é perdão, Darnell. Isso é uma chance para Miles, não para você." Ele acenou com a cabeça e saiu. 6 meses se passaram. Amara recebeu uma promoção no trabalho. Seu salário quase dobrou. Ela comprou um carro novo, um pequeno SUV, perfeito para viagens com seu filho. Ela se mudou para um novo apartamento de 3 quartos, claro e espaçoso, com um quarto separado para Miles. Ela alugou o condomínio de 2 quartos de sua avó por $1.800 por mês, para gerar renda. A vida estava lentamente, passo a passo, melhorando. Pesadelos sobre sua sogra se tornaram menos frequentes. O medo recuou.
Amara começou a sorrir novamente, fazer planos e sonhar. Seu pai a visitava com frequência, brincando com Miles e contando histórias. O menino adorava seu avô, constantemente pedindo contos interessantes. Vovô, você realmente foi um espião? Miles perguntou uma noite, sentado no colo de Vernon. Fui, docinho. Você espionou pessoas? Não exatamente espionagem. Eu protegi nosso país de bandidos e ainda protejo as pessoas. Quem? Claro. Eu protejo a coisa mais importante que tenho, você e sua mãe. Miles abraçou seu avô. Você é o melhor vovô do mundo. Vernon olhou para sua filha. Ela estava na cozinha fazendo o jantar, cantando uma música. Ela estava sorrindo, viva, livre e feliz. Exatamente como ele sempre quis vê-la. Tudo deu certo. A operação foi um sucesso. O inimigo foi neutralizado, a família foi protegida e a justiça prevaleceu. Assim como nos bons velhos tempos de seu serviço, exceto que as apostas eram pessoais, não nacionais. Pai, o jantar está pronto, Amara chamou. Já vou, soldado. Vernon levantou seu neto em seus braços. O comandante nos chama para a mesa. Eles se sentaram para o jantar, os três. A vovó não pôde vir. Ela estava visitando uma amiga. Miles falava sobre a pré-escola, seus novos amigos e sua professora. Amara ouvia, servindo-lhe comida e rindo. Vernon os observava e pensava que esses momentos eram o motivo pelo qual ele precisava realizar a operação, para que sua filha pudesse rir novamente e para que seu neto crescesse feliz. Após o jantar, Miles adormeceu no sofá, segurando um ursinho de pelúcia. Amara o cobriu com um cobertor e se sentou ao lado de seu pai. Pai, eu queria agradecer por tudo. Se não fosse por você, eu nunca teria saído daquele buraco. Loretta Jenkins teria me esmagado completamente, levado o condomínio, o dinheiro, talvez até mesmo Miles. Você teria conseguido sozinho, argumentou Vernon. Só que mais tarde, você é forte e inteligente. Eu apenas acelerei o processo e garanti a conformidade legal. Não, pai. Eu estava quebrada. 2 meses de medo fizeram seu trabalho. Se não fosse pela sua intervenção, eu teria assinado aqueles papéis por desespero e exaustão. Eu teria assinado e perdido tudo. Mas você não assinou. Você esperou e confiou em mim. Isso também requer força. Amara abraçou seu pai. Você me ensinou a coisa mais importante. Nunca desista, mesmo quando parece que não há saída. Sempre há uma saída. Se você não baixar as mãos, lembre-se disso e passe adiante para Miles quando ele crescer. Eles ficaram em silêncio, ouvindo a respiração tranquila do menino adormecido. Estava escurecendo lá fora. As luzes da cidade estavam se acendendo. A vida estava seguindo em frente. Uma nova vida limpa, livre de medo e ameaças. Vernon se levantou, preparando-se para sair. Boa noite, querida. Boa noite, pai. E obrigada novamente por apenas ser você. Ele sorriu, beijou sua testa e saiu. Amara ficou sozinha com seu filho em seu condomínio. Seu condomínio. Ninguém poderia tirá-lo. Ninguém poderia ameaçá-la. Ela estava livre. Finalmente livre. 1 ano havia se passado desde que Loretta Jenkins foi levada para fora do escritório do advogado algemada. 1 ano de liberdade, 1 ano de nova vida. 1 ano de cura do pesadelo que parecia interminável. Amara estava sentada em seu escritório. Ela agora tinha um espaço privado com uma placa que dizia chefe do departamento analítico na porta. A promoção veio 3 meses após o término do julgamento. A administração não apenas restaurou sua reputação, mas se desculpou publicamente por não ter percebido os sinais de extorsão mais cedo. Seu salário aumentou 2 vezes e meia. Agora ela podia não apenas fornecer tudo o que Miles precisava, mas também guardar dinheiro para o futuro. Em sua mesa estava o contrato de locação do antigo condomínio. Os inquilinos pagavam seus $1.800 por mês de forma confiável, uma boa renda passiva. O novo apartamento era maior, mais claro, em um ótimo bairro perto de um parque. Miles tinha seu próprio quarto cheio de brinquedos, livros e jogos educativos. O menino estava crescendo feliz, cercado pelo amor de sua mãe e avô. Darnell continuou a se encontrar com seu filho todos os sábados. Primeiro na presença de Vernon, e então,
Quando Amara se convenceu de que ele havia realmente mudado, ela permitiu visitas individuais. Darnell levava Miles ao zoológico, ao cinema e comprava presentes para ele. O mais importante, ele conversava com seu filho, se interessava por sua vida e tentava compensar o tempo perdido. Amara viu que ele estava sinceramente arrependido. Isso não significava que ela o perdoou, mas ela aceitou que as pessoas podem cometer erros e tentar corrigi-los. Darnell não se comunicava com sua mãe. Sem chamadas, sem mensagens, sem visitas. Loretta Jenkins tentou entrar em contato várias vezes, enviando cartas exigindo perdão e ajuda, mas ele a ignorou. Ele escolheu seu filho em vez de sua mãe. Tarde demais, mas ele o escolheu. Em um sábado, Amara, Miles e seu pai foram ao parque. A primavera estava quente e as árvores estavam cobertas de novas folhas. Tulipas estavam florescendo nos canteiros de flores. Miles correu à frente, perseguindo pombos e rindo. Vernon caminhou ao lado de sua filha, com as mãos nos bolsos de sua jaqueta leve. "Como você está, pai?" Amara perguntou. "Não conversamos há um tempo." "Estou bem. Muito trabalho, mas tudo bem. Sinto que sou necessário. Você sempre foi necessário, especialmente por mim." Vernon sorriu. "Você sabe, quando me aposentei da inteligência, pensei que todo o trabalho operacional estava atrás de mim, que eu seria um consultor sentado em um escritório analisando relatórios. Mas acontece que a operação mais importante estava me esperando, a operação para salvar minha própria filha. E você lidou com isso brilhantemente, como uma verdadeira profissional. As apostas eram altas. Se tivéssemos falhado, você teria perdido tudo. O condomínio, sua liberdade, talvez até mesmo Miles. Eu não podia me dar ao luxo de cometer um erro. E você não tinha medo de que algo desse errado." Vernon fez uma pausa. "Eu estava com medo." "Claro, eu estava com medo. Mas o medo é normal. A chave é não deixar que ele controle você. Use-o como um catalisador para agir com mais cuidado, mais reflexão. O medo te torna atento se você souber como trabalhar com ele." Miles correu de volta sem fôlego, com as bochechas ruborizadas. "Vovô, mamãe, olhem, eu encontrei um graveto. Posso levar para casa?" "Claro, querido." Amara sorriu. O menino saiu correndo, brandindo sua descoberta. Vernon o observou. "Ele está feliz. Isso é o principal. As crianças precisam crescer seguras, sem medo. Você está dando isso a ele. Estamos dando isso a ele." Amara corrigiu. "Você é uma grande parte da vida dele também." Uma parte enorme. Eles caminharam até um banco e se sentaram. Miles brincava nas proximidades, construindo algo com gravetos e pedras. "Pai, eu queria perguntar algo." Amara se virou para seu pai. "Você sempre falou sobre seu serviço em termos gerais, mas nunca deu detalhes. O que exatamente você fez na inteligência? Como eram as operações?" Vernon olhou para o horizonte. "A maior parte é classificada. Meu acordo de não divulgação ainda está ativo, mas posso te contar um pouco. Não os detalhes, mas a imagem geral. A vida de um agente não é o que você vê nos filmes. Não são perseguições de carro, tiroteios e lutas chamativas. É principalmente trabalhar com a cabeça, coletar informações, análise e planejamento. Você observa pessoas por meses, estudando seus hábitos, fraquezas e conexões. Então você monta a operação para obter as informações necessárias ou neutralizar uma ameaça. Tudo tem que ser discreto, limpo, sem barulho." Como com Loretta Jenkins, grosso modo, usei os mesmos métodos de antes: vigilância, escuta telefônica, recrutamento, exceto que o inimigo não era um espião estrangeiro, mas uma mulher gananciosa e seu irmão criminoso. Mas os princípios são os mesmos: coletar evidências, atraí-los para uma armadilha, neutralizar. E houve momentos perigosos, momentos em que você temeu por sua vida? Vernon ficou quieto por um momento. "Houve algumas vezes em que quase estraguei uma operação. Uma vez, estive quase exposto em território hostil. Tive que atravessar a fronteira à noite a pé, sem documentos. Outra vez, a equipe que eu estava comandando foi emboscada. 2 homens morreram. O resto de nós mal conseguiu escapar. Isso foi um pesadelo.
Você nunca falou sobre isso. Você não queria sobrecarregar a família. Sua mãe sabia que o trabalho era perigoso, mas eu escondi os detalhes. Por que dar a ela noites sem dormir? Ela já se preocupava o suficiente. Amara pegou a mão de seu pai. Você é um herói, pai. Um verdadeiro herói para seu país naquela época e para nós agora. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, fazendo o bem porque eu amava e porque entendia que a segurança das pessoas dependia do meu trabalho. Naquela época, milhões de pessoas no país. Agora, as duas pessoas mais preciosas para mim. Miles correu até eles, mostrando sua construção de gravetos. Vovô, olhe, eu construí uma fortaleza, uma excelente fortaleza. Vernon pegou seu neto, um verdadeiro reduto inexpugnável. Vovô, você vai me contar sobre ser um agente? Sobre como você pegou os bandidos? Vernon trocou um olhar com Amara. Ela assentiu. Eu vou, soldado, quando você for um pouco mais velho. É uma longa história, mas você pode me contar um pouco hoje? Ok, escute. Uma vez eu precisei descobrir onde um homem perigoso estava se escondendo. Ele era muito esperto, mudando constantemente de local e não confiando em ninguém. Mas ele tinha uma fraqueza. Ele amava livros raros e os colecionava. E nós usamos isso. Miles ouviu com a boca aberta. Vernon contou a história, simplificando-a, removendo os detalhes perigosos, transformando uma operação real em um conto fascinante. Amara também ouviu, entendendo que cada palavra que seu pai falava fazia parte de uma vida que ele havia mantido em segredo. À noite, depois que Miles adormeceu, Amara sentou-se na varanda com uma xícara de chá. As luzes da cidade brilhavam. Em algum lugar abaixo, a estrada zumbia. Mas aqui, no sétimo andar, estava quieto e pacífico. Ela pensou sobre o ano passado. Tanta coisa havia mudado. Um ano atrás, ela era uma mulher assustada, aterrorizada, que temia cada telefonema e cada batida na porta. Ela deu seus últimos dólares, suportou humilhações e viveu com medo constante por si mesma e por seu filho. Parecia que não havia saída, que ela estava presa para sempre. Agora, ela estava livre, trabalhando em uma boa posição, ganhando um salário decente e criando seu filho com amor e segurança. Loretta Jenkins não podia mais prejudicá-la. A liberdade condicional e a ordem de restrição a mantinham afastada. Darnell não controlava mais cada movimento dela, não pegava seu dinheiro ou lia suas mensagens. Ele era simplesmente um pai, que via seu filho uma vez por semana. Nada mais, nada menos. Amara percebeu que a principal lição que ela tirou dessa história foi nunca desistir. Mesmo quando parece que você está em um beco sem saída, que todos os caminhos estão fechados, sempre há uma saída. Você só precisa encontrar a força para pedir ajuda, para confiar naqueles que podem ajudar. Se ela não tivesse encontrado seu pai naquele dia no metrô, se tivesse permanecido em silêncio, se tivesse continuado a suportar, como teria terminado? Ela teria assinado o condomínio. Loretta Jenkins o teria vendido, pegado o dinheiro e deixado Amara e Miles com pobreza e esperanças destruídas, ou pior ainda, tirado seu filho através do CPS usando evidências falsas. Mas ela falou, confiou em seu pai, e ele a salvou. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um colega de trabalho. Reunião da manhã remarcada para as 10 euros. Você pode ir? Ela respondeu. Sim, sem problemas. Apenas uma mensagem de trabalho normal. Uma vida normal. Como era bom sentir que a vida estava normal novamente. Um mês depois, um evento inesperado ocorreu. Ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Amara Reis. Aqui é o advogado Nicholas Sargent. Eu represento Loretta Jenkins. Amara se enrijeceu. Estou ouvindo. O que você precisa? Meu cliente está solicitando uma reunião com você. Uma reunião privada. Ela quer conversar, se desculpar e explicar algumas coisas. Não. Amara o interrompeu imediatamente. Eu não quero vê-la. Temos uma ordem de restrição determinada pelo tribunal. A reunião será em um local neutro com um advogado presente. O seu, se você desejar. Sem violação da ordem. Loretta Jenkins reconheceu seus erros e está passando por terapia. Ela está genuinamente arrependida e quer pedir seu perdão.
Eu não preciso das desculpas dela. Amara Reis, eu entendo seus sentimentos, mas às vezes uma reunião cara a cara ajuda a fechar um capítulo doloroso na vida. Pense sobre isso. Se você decidir concordar, me ligue. Ele ditou o número e desligou. Amara ficou olhando para seu telefone. Uma reunião com Loretta Jenkins. Por quê? Para ouvir mais justificativas, manipulações e tentativas de se fazer de vítima. Naquela noite, ela disse ao pai: "O que você acha? Devo ir ou não?" Vernon pensou por um momento. Essa é a sua decisão, mas posso te dar um conselho. Se você for, deve ser por você, não por ela. Se você precisa olhar nos olhos dela e dizer tudo no que pensa, vá. Se você precisa fechar este capítulo completamente, vá. Mas se você tem medo de que ela comece a manipular, pressionar ou brincar com seus sentimentos novamente, não vá. Você não deve nada a ela. Eu não tenho mais medo dela. Amara disse: "É estranho, mas eu realmente não a temo. Ela não tem mais poder sobre mim." Então você decide. Amara pensou por 3 dias. Então ela ligou para o advogado. "Concordo com a reunião, mas apenas na presença do meu pai, e por no máximo 30 minutos. Concordado. A reunião foi marcada para o bistro da esquina. Amara chegou com seu pai e se sentou em uma mesa perto da janela. Loretta Jenkins entrou com seu advogado. Amara não a via há um ano inteiro e ficou assustada com a mudança. Sua sogra parecia velha, realmente velha. Seu cabelo estava grisalho, seu rosto estava marcado, e suas costas estavam curvadas. Ela parecia ter todos os seus 60 anos, talvez mais. Ela estava vestida modestamente, de forma barata, sem nenhum de seu antigo brilho. Elas se sentaram uma em frente à outra. Loretta Jenkins olhou para a mesa, sem encontrar os olhos de Amara. "Olá, Amara", ela disse em voz baixa. "Olá." Amara manteve a voz fria. "Você queria conversar. Por favor, fale." Loretta Jenkins suspirou. "Quero me desculpar por tudo o que fiz, pelas ameaças, pela chantagem, por transformar sua vida em um inferno. Eu estava obcecada pela ganância. Eu queria o dinheiro, o condomínio, e não pensei nas consequências. Eu não pensei na dor que estava causando." "Você pensou muito bem sobre isso", Amara retrucou. "Você planejou cada passo, organizou o ataque ao meu pai, falsificou documentos e editou um vídeo do meu filho. Esses não foram atos espontâneos, foram um sistema calculado de chantagem. Eu sei, eu percebo isso agora. O terapeuta com quem estou trabalhando me ajudou a entender quão tóxica e manipuladora eu era, como eu arruinei as vidas do meu filho, do meu neto e a sua. Eu perdi tudo. Darnell não fala comigo. Eu não vejo Miles. O condomínio foi vendido. Eu não tenho dinheiro nem amigos. Estou sozinha. E você quer que eu sinta pena de você?" A voz de Amara com aço. "Não, não estou pedindo pena. Eu mereço o que recebi. Só quero que você saiba que estou sinceramente arrependida. Se eu pudesse voltar no tempo, nunca teria começado com isso." Amara olhou para ela em silêncio por um longo tempo e então disse: "Você sabe a coisa mais horrível sobre a sua história? Não é que você tentou roubar o condomínio, não são as ameaças, e não é a chantagem. É que você destruiu uma família. Você transformou seu próprio filho em um fantoche, despindo-o de sua vontade, e o forçou a trair sua esposa. Você quase privou meu filho de sua mãe. Você fez tudo para tornar 3 pessoas, eu, Darnell e Miles, miseráveis. Para quê? Para dinheiro? Para um condomínio?" Loretta Jenkins ficou em silêncio, lágrimas escorrendo por suas bochechas. "Eu não posso te perdoar", Amara continuou. "Eu passei por 2 meses de inferno. Eu passei fome. Eu estava com medo. Eu chorava à noite. Eu pensei em acabar com minha vida. Você me levou ao limite. E a única coisa que me salvou foi meu pai, o homem que você ordenou que fosse agredido." Vernon sentou-se ao lado dela, calmo e silencioso. Sua presença deu força a Amara, mas Amara hesitou. "Eu te liberto. Eu não te perdoo, mas te liberto. Você não tem mais poder sobre mim. Você não ocupa mais espaço em meus pensamentos. Você é o passado. Um passado doloroso e difícil, mas o passado.
Estou seguindo em frente, construindo minha vida, criando meu filho. E você pode viver com suas consequências. Loretta Jenkins cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu não mereço sua bondade. Isso não é bondade. Isso é liberdade. Minha liberdade de você. Adeus, Loretta Jenkins. Não nos veremos novamente. Amara se levantou. Seu pai também se levantou. Eles saíram da cafeteria deixando sua ex-sogra e seu advogado à mesa. Do lado de fora, Amara respirou fundo. Como você se sente? Seu pai perguntou. Leve, como se um peso pesado tivesse sido tirado. Eu disse tudo o que precisava dizer. Não preciso de mais nada dela. Bom, você agiu com dignidade. Eles caminharam em direção ao carro. Amara olhou para trás na cafeteria onde a figura curvada de Loretta Jenkins era visível através do vidro. Uma vez, aquela mulher parecia toda poderosa, aterrorizante e invulnerável. Agora, ela era apenas uma velha patética pagando o preço por sua ganância. A vida continuou em seu ritmo. Miles começou a escola primária. Amara escolheu uma boa escola perto de casa, com professores fortes e programas de pós-escola envolventes. O menino adorava matemática e entrou para o clube de xadrez. Seu avô o ensinou a jogar, explicando que xadrez era como trabalho operacional. Você tinha que planejar várias jogadas à frente e prever as ações do inimigo. Darnell continuou a se encontrar com seu filho. Gradualmente, o relacionamento deles melhorou. Miles se acostumou a ter um pai que vinha aos sábados, mas morava separadamente. Isso se tornou o novo normal. A criança não fazia perguntas extras. Ele aceitou a situação como ela era. Amara, às vezes, encontrava pessoas no trabalho que perguntavam: por que você não está casada? Você é tão bonita, inteligente e bem-sucedida. Ela sorria e respondia: estou feliz do jeito que estou. Tenho meu filho, meu pai e meu trabalho. Isso é o suficiente. E era verdade, ela não sentia o vazio da solidão. Talvez um dia ela encontrasse alguém que se tornasse parte de sua vida. Ou talvez não. Ela aprendeu a ser feliz sozinha. Vernon continuou consultando, ajudando sua filha e neto, vivendo uma vida calma e equilibrada. Às vezes, ele recebia ligações de ex-colegas. Ele foi convidado para encontros de veteranos da inteligência do exército. Ele ia, socializava e relembrava os velhos tempos. Mas a maior alegria em sua vida era sua filha e seu neto. Uma noite, enquanto os três, Amara, Vernon e Miles, se sentavam para o jantar, o menino de repente perguntou: Vovô, você finalmente vai me contar sobre ser um agente? Eu sou grande agora, tenho 7 anos. Vernon riu. 7 é uma idade grande, de fato. Tudo bem, vou te contar. Mas não tudo de uma vez, apenas um pouco de cada vez. É uma longa história para muitas noites. Uhul! Miles pulou na cadeira. Comece agora. Ok, ouça. O serviço na inteligência do exército começa com uma longa verificação. Eles estudam seu histórico, sua família, seus amigos e testam sua resistência. Então, eles te treinam. Anos de treinamento, idiomas, táticas, técnicas de vigilância, psicologia, autodefesa. Você tem que ser capaz de fazer tudo. Falar várias línguas, entender tecnologia e ler as pessoas como um livro aberto. Miles ouviu, com os olhos arregalados. Quais idiomas você fala? 3 fluentemente: inglês, alemão e francês. Um pouco de árabe e chinês também, mas estou enferrujado nisso. Em nosso trabalho, os idiomas são a chave. Sem eles, você não pode trabalhar em outro país. Você não entenderá o que as pessoas estão dizendo. E você esteve em outros países, muitos lugares, Europa, Ásia, África. Eu trabalhei sob diferentes histórias de cobertura: empresário, jornalista, diplomata. O principal era que ninguém deveria adivinhar quem eu realmente era. É como um espião em um filme. É semelhante, mas sem os efeitos especiais. O verdadeiro trabalho de um agente é paciência, atenção e saber esperar. Às vezes você fica sentado em um carro por semanas, observando um alvo, anotando quem os visita e para onde eles vão. É chato, mas necessário. E havia perigo? Vernon olhou para Amara. Ela acenou com a cabeça. Ele podia perceber um pouco, mas sem muitos detalhes.
Uma vez quase fui exposto. Eu estava trabalhando em um país coletando informações sobre um grupo terrorista. Eles descobriram que alguém os estava seguindo e começaram a verificar. Tive que fazer uma saída de emergência, abandonar tudo e me esconder por alguns dias. Cruzei a fronteira à noite, caminhando pelas montanhas. Foi difícil, frio e assustador, mas consegui. Você é um herói, vovô. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Como muitas outras pessoas que protegem nosso país, soldados policiais, socorristas, todos eles são heróis todos os dias. Amara ouviu essa conversa e pensou como era maravilhoso que Miles estivesse crescendo com um avô que o ensinava não apenas xadrez e matemática, mas a vida. Ele o ensinou a ser forte, responsável e justo. Ele o ensinou a não desistir, a não temer as dificuldades e a proteger os fracos. Depois do jantar, quando Miles estava dormindo, Amara e seu pai se sentaram na cozinha bebendo chá. Pai, obrigado pela história. Miles adorou. Ele precisa desse tipo de histórias. Os meninos precisam crescer entendendo que existem valores reais. Honra, dever, proteger os entes queridos. Não dinheiro, não poder. Mas essas coisas. Você está o criando da maneira certa. Às vezes me preocupo que eu o estrague. Que eu seja muito mole. Você é uma mãe excelente. A rigidez e a suavidade devem estar em equilíbrio. Você o ama, cuida dele, mas também estabelece limites. Isso mesmo. Amara serviu chá. Sabe, às vezes eu penso, e se eu não tivesse te encontrado naquele dia no metrô? E se eu tivesse permanecido em silêncio e continuado a sofrer? Não há necessidade de se apegar ao que poderia ter sido. Você me encontrou e você se manifestou. Essa é a chave. Você não teve medo de pedir ajuda. Muitas mulheres permanecem em silêncio, com medo, envergonhadas, pensando que podem lidar com isso sozinhas. E então, acaba sendo tarde demais. É por isso que é importante falar sobre isso. Se alguma de suas amigas se encontrar em uma situação semelhante, agora você sabe que deve agir, encontrar ajuda e não ficar em silêncio. O silêncio é o aliado do agressor. Amara acenou com a cabeça. Vou lembrar disso. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o vento do lado de fora da janela. A cidade continuava com sua vida. Milhões de pessoas resolviam seus problemas. Se alegravam, se entristeciam, amavam e discutiam. Vida normal. E Dearra estava grata por essa normalidade, por poder sentar-se pacificamente em casa, sem temer uma batida na porta, por poder planejar o futuro sem se preocupar em gastar seus últimos dólares, por seu filho crescendo feliz e por ter seu pai por perto que sempre a protegeria. Vários meses se passaram. Uma noite, Miles estava fazendo lição de casa e Amara estava preparando o jantar quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Olá, Amara Reis. Aqui é o advogado Nicholas Sargent. Nós nos conhecemos há um ano. Amara se tensionou. Estou ouvindo. Sinto muito por trazer essa notícia. Loretta Jenkins faleceu na noite passada. Um ataque cardíaco. Estou ligando porque ela deixou uma carta. Ela pediu que eu a entregasse a você se algo acontecesse. Amara congelou. Ela morreu. Sim. O funeral é depois de amanhã. Se você quiser vir. Embora eu entenda que provavelmente você não virá. Não, eu não vou. Você pode me enviar a carta por e-mail? Claro, por favor, dite o endereço. Amara ditou, se despediu e desligou, sentando-se em uma cadeira, tentando processar a notícia. Loretta Jenkins estava morta. A mulher que lhe causou tanta dor não existia mais. Ela não sentiu alegria, mas também não havia pena, apenas vazio. Esse capítulo estava finalmente fechado. Naquela noite, depois que Miles adormeceu, ela abriu seu e-mail. A carta havia chegado. Ela abriu o anexo e começou a ler. Amara, se você está lendo esta carta, significa que eu me fui. Quero que você saiba algumas coisas. Primeiro, eu realmente me arrependi. Nosso encontro na cafeteria não foi um ato. Eu percebi o quão horrível eu tinha sido. A ganância me cegou. Eu perdi minha humanidade. Segundo, estou orgulhosa de que você não quebrou. Você se mostrou mais forte do que eu pensei. Você encontrou uma saída e se protegeu, e ao seu filho. Isso merece respeito. Terceiro,
Perdoe, Darnell. Ele se tornou como é por minha causa. Eu o criei para ser fraco, dependente, e não o ensinei a ser um homem. Essa é minha culpa. Ele está tentando mudar. Dê a ele uma chance. Quarto, diga a Miles que sua avó o amava à sua maneira, uma maneira errada, tóxica, mas ela o amava. Por favor, não deixe que ele me lembre como um monstro. E finalmente, você merece felicidade. Não tenha medo de confiar nas pessoas novamente. Não tenha medo de abrir seu coração. Nem todos são como eu. Existem pessoas boas. Seu pai é a prova disso. Adeus, Loretta. Amara terminou de ler a carta e fechou seu laptop. Ela ficou sentada por um longo tempo, olhando para a escuridão do lado de fora da janela. Então ela disse baixinho: Adeus, Loretta Jenkins. Que você encontre paz. E naquele momento, ela sentiu o último fio que a conectava àquele pesadelo se romper. Agora, tudo estava realmente acabado. 2 anos depois, Amara estava em pé na cozinha de seu novo condomínio. Eles haviam se mudado para uma casa ainda mais espaçosa, um apartamento de 4 quartos com vista para o parque. Miles estava na 3ª série, um aluno nota 10 e vencedor de competições de matemática. Darnell se encontrava com seu filho regularmente. O relacionamento dele se tornara caloroso. Ele havia se casado uma 2ª vez e tinha outro filho. Amara estava feliz por ele. Todos merecem uma segunda chance. Seu pai morava nas proximidades e passava quase todos os dias. Ele havia completado 60 anos, mas estava enérgico, ativo e cheio de vida. Recentemente, ele escreveu uma autobiografia sobre seu tempo na inteligência, sem os detalhes classificados, é claro, mas com uma riqueza de histórias interessantes. O livro se tornou um best-seller. Hoje, era um fim de semana. Toda a paz de família se reuniu para o almoço. Amara, Miles, Vernon e a mãe de Amara. A mesa estava posta, cheirando de comida deliciosa. Do lado de fora, era uma ensolarada primavera. Vovô. Miles puxou uma medalha de sua mochila. Olha, eu ganhei o torneio de xadrez. Muito bem, soldado. Vernon pegou a medalha e a examinou. Eu sabia que você conseguiria. Lembra do que eu te disse? O xadrez é um treinamento mental. Quem consegue pensar várias jogadas à frente vence. Eu lembro e pensei da maneira como você me ensinou. Amara olhou para essa cena e sentiu uma felicidade completa. Seu filho estava saudável, inteligente e feliz. Seu pai estava por perto, sábio, forte e amoroso. Sua vida estava cheia de significado, trabalho e amor. O pesadelo estava há muito no passado. Ele não tinha poder sobre o presente. Depois do almoço, eles foram dar um passeio no parque. Miles correu à frente. Vovô e mamãe caminharam lentamente atrás. Vernon colocou o braço em volta dos ombros da filha. Você está feliz? Sim, pai. Muito feliz. Fico feliz. Isso é tudo que eu sempre quis, que você fosse feliz. Eles caminharam ao longo do caminho. O sol brilhava através das folhas das árvores. Os pássaros cantavam. Crianças riam em algum lugar à distância. Um dia típico de primavera. Uma vida tipicamente feliz. Maybe se virou. Vovô, mamãe, venham mais rápido. Eu quero mostrar onde Ava Esquilo vive. Eles apressaram o passo e alcançaram o menino. Os 3 caminharam mais para dentro do parque. E Amara pensou que essa era a verdadeira felicidade. Não dinheiro, não apartamentos, não carreiras. Mas esses momentos em que você está com as pessoas que mais ama, quando o sol brilha e quando há paz e tranquilidade dentro. Ela havia passado pelo inferno, mas havia emergido dele. Ela não havia quebrado. Ela havia se tornado mais forte. Ela havia aprendido a não ter medo de pedir ajuda, a não ter vergonha da fraqueza e a confiar em seus entes queridos. E o mais importante, ela havia aprendido a perdoar. Não Loretta Jenkins, mas a si mesma por suportar, por ficar em silêncio, por ter medo. Agora ela sabia que era mais forte do que pensava, e aqueles que a protegeriam estariam sempre ao seu lado. A vida seguiu em frente. Uma vida linda, cheia de esperança, e ainda havia tanto bom por vir. Estou realmente feliz que você esteja aqui e que eu pudesse compartilhar minha história com você. Se você gostou,
Mostre-me curtindo o vídeo e se inscrevendo no meu canal. Vamos ver quantos de nós existem. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são. Estou tão curiosa para saber de onde todas essas pessoas maravilhosas estão sintonizando. Se você quiser me apoiar um pouco mais, você também pode enviar uma pequena doação. Eu compartilho novas histórias de vida para você todos os dias. E agora, duas das minhas histórias mais populares aparecerão na tela para que você possa escolher o que assistir a seguir.